Bravateiras, eu sou o Gui Lemes. Eu sou o Gabi Ramos. Eu sou o Cissa Neto e nós somos O Bravata FC. Olha, ficou bom. Hoje, Vai. hoje vamos falar novamente de Copa América, falar das quartas de final e vamos também fazer uma projeção da Semi tentando uma melhor sorte nos palpites, porque olha... Terrível, né? Foi bem ruim, né? Sporting Bet ficou rico comigo. Eu apostei só uma e perdi e deixei. Mas é isso aí. Eu vou começar falando hoje sobre as quartas de final e o meu destaque é negativo. 2 gols em 4 jogos de quartas de final é muito pouco. Foi o menor número de gols em quartas de final de Copa América na história. Antes disso tinha sido 8 gols em 4 jogos. Foi ridículo, né? Vamos falar assim. Você tá bem embasado. 3 0x0, né? Brasil e Paraguai 0x0, Colômbia e Chile 0x0, Uruguai e Peru 0x0. Acho que Colômbia e Chile até ok, 0x0 um jogo mais equilibrado, mas os outros 2 jogos, o Brasil, apesar de não ter jogado mal, na minha opinião, né, não chutou, né? Faltou chutar de fora, testar o goleiro, tem que chegar dentro do gol para finalizar, dominou o jogo, não correu risco, mas era esperado uma vitória do Brasil contra o time do Paraguai, que por mais que se defenda bem, não é um time do mesmo patamar do Brasil numa questão de nível mundial, né, em seleções. E acho que isso se decorre porque o futebol hoje deixou de ter o talento, deixou de ter o drible, deixou de ter aquela improvisação que quebra as linhas, né? É muito tático, é muita retranca. A retranca se sobressai porque o futebol é muito físico e pouco técnico hoje em dia. O que vocês acham? Eu concordo. Eu acho que o baixo nível técnico da Copa América já nos faz sentir saudade do baixo nível técnico do Brasileirão, né? Pelo menos era o nosso nível técnico, o nosso baixo nível técnico, né? A gente vê que eram os cabeças de bagre, mas eram os meus cabeças de bagre. Era o clubismo, né? Exatamente, eu gosto de ver os meus bagrezinhos jogando, né? Mas realmente foi muito abaixo do esperado para uma competição tão cara, com ingressos tão caros. A gente está vendo muitos estádios vazios, né? Eu acho que é um momento talvez a Conmebol parar, fazer uma avaliação nas questões de organização também. Eu acho que está muito abaixo do esperado, né? Em termos de público, em termos de repercussão. Parar um pouquinho de querer copiar a Europa em tudo, né? E tentar fazer uma competição mais dentro da nossa realidade mesmo. Eu acho que a questão do público entra muito pelo preço do ingresso também, muito né? Caro, a gente vê que a economia aqui no mercado do sul-americano está em baixa. Em todos os países, você querer cobrar preço de Copa do Mundo num torneio com um nível técnico muito abaixo e com jogadores que eles costumam ver, entre aspas, quase que a cada 2, 3 anos por causa da eliminatória, é difícil você conseguir encher o estádio. Sim, né? Eu concordo com vocês, mas eu também acho que a gente também acha que no mundo assim existe partidas, tirando o campeonato inglês, as partidas num todo são muito pegadas, tirando o Barcelona e Real Madrid, que tem uma diferença absurda. Eu acho que o nível nosso é muito baixo e aí a Copa América está demonstrando que o nível do futebol num todo está abaixo. Em relação, por exemplo, a 2 times intermediários de campeonatos europeus. Exatamente. O que a gente vê aí é que hoje em dia times bem treinados, eles conseguem às vezes causar problemas para bons times, tirando os galácticos, assim, os times que com poder aquisitivo absurdo que contratam quem quer, Manchester City, Real, Barça, até em seleção é difícil você ver assim uma diferença tão grande no choque. A história do não ter mais bobo no futebol cada vez mais virando verdade. É verdade. Falando agora da semifinal, vamos começar pelo jogo, acho que mais fácil, que é o jogo da quarta-feira. Chile e Peru. Eu pensei, já estava esperando a piadinha do Peru então, de novo, a piadinha cansada do Peru. Surpreendeu o crescimento do Peru? Acaba a Copa Você América. Você pediu, né? Acaba a Copa América, pelo amor de Deus. Ou o Peru tem que ser eliminado, uma das duas. Você que pediu. Bom, na verdade, assim, o rendimento o Peru, assim como a gente estava falando agora nas quartas de final, Peru e Chile, eles tentaram... Tá, vou soltar mais a mão. Chile, eu acredito que o Chile seja favorito, até porque ele passou jogando melhor, embora também tenha sido nos pênaltis, mas passou jogando melhor. O Peru ele entrou fechado e tal, só que como a gente já errou isso nas quartas de final, a gente sempre acha que o time que joga melhor vai passar e infelizmente
por esses ferrolhos que estão sendo montados, isso não está acontecendo. Mas eu acho que o Chile, por ter jogadores cascudos, né, jogadores que eu acho ruins, mas que jogadores que sabem jogar esse tipo de competição. E de atual time curto. bicampeão, né? Sim. A centenária de 2015. Não é que são ruins, mas estão numa prateleira Sim, abaixo do que a gente top tem. mundial, né? Então eu acho que da Chile sim. Pelo amor de Deus, Chile, no tempo normal, por favor, tá? Sem pênaltis. 2-0? 2-0 pro Chile. Não gosta mais de pênalti? Eu cansei de pênalti, né? Chega A de gente pênalti. quer ver o pênalti do time dos outros, quando vê o enxurrada a gente não quer mais. Mas eu acho que o Esse pênalti do 0-0 é complicado. Mas 5x5 então. Com 5x5 e pênalti. Vou fazer um tudo bem. questionamento para vocês. Vocês acham que se tivesse prorrogação nas quartas de final, a gente teria pênalti? Eu acho que o Brasil Eu não acho teria que pênalti. sim. O Brasil não teria Não, pênalti. talvez o Brasil não, mas eu acho que sim. O jogo do Uruguai, então, ontem, nossa... Chegou podia jogar chegou um momento do jogo que 5 horas os ia dois, fazer que os 0 a 0. dois times queriam o empate. Sim. Falando de Chile e Peru, eu acho que o Chile é favoritaço, assim, favoritaço. Eu acho que o Chile passa. Eu acho que o Peru já foi longe demais, não tem mostrado futebol para isso. Né? É um time que tá jogando... Foi se abrir contra o Brasil e tomou. Né? Tomou 5, poderia ter tomado 6 se o Gabriel não perde o pênalti. E jogou atrás contra o Uruguai, se arriscou pouco. No final do jogo teve uma outra chance. O Uruguai perdeu o gol com um Cavani, Godinho dentro da pequena área, goleiro batido, que também acho que foi um pouco de azar. E eu acho que o Chile passa tranquilamente. Lembrando que agora, se empatar, tem prorrogação a partir da semifinal. Teu palpite. Meu palpite é Chile 2-0. Tá copiando, né? Vocês lembram? Bom, eu acho o seguinte, favorito é o Chile, tá? Mas favorito por nome, por equipe, mas futebol, ainda mais na Copa América, está demonstrando que as coisas podem se nivelar. Às vezes pode levar para os pênaltis e dar a Peru, mas o meu favorito é o Chile. Dizem que até na coletiva após o jogo do Brasil, o Gareca lá foi questionado por que ele se abriu para jogar contra o Brasil. E aí teve uma discussão lá, e depois disso o Peru optou por um jogo contra o Uruguai muito mais conservador, assim, muito mais na dele, e atingiu o objetivo dele. Contra o Brasil, Desempenho, se o Peru for buscar desempenho, é óbvio que a chance dele ser eliminado é enorme. Então, tem que estar naquele dia que todo mundo obedece taticamente, o psicológico influencia, mas eu acho que dá Chile. Chile, pra mim, 2-1. Contra o Brasil ele precisava do Não quer casar resultado, um né? 2-0? Não quero estar 2-0. Ele não estava garantido, né? Contra o Brasil ele precisava de um resultado, né? Mas O empate já seria melhor, mas a vitória era garantida e a derrota era um risco de não se classificar. Ele teve que se abrir, é normal. Assim, uma coisa A gente não pode questionar. O cara que tentou jogar, você não pode questionar. Senão vai voltar para esse futebol de retranca que a gente está reclamando. Não, sim, mas se tu for o técnico do Peru, a chance dele ganhar agredindo o Brasil é muito menor do que ele segurando e achando uma bola. Achando uma bola parada. Eu odeio, Guilherme, eu odeio admitir isso, né? Mas assim, eu concordo com o Cecília, é muito triste para mim falar isso, muito pesado, né? Mas trata-se de entender as limitações do time né? dele, ele tem que ganhar. E ele saber que, assim, que a única chance dele jogar, Como de time respeitar essas superior, seleções, vai ser desse jeito. Jogando como time pequeno. Exatamente. Né? Mas eu entendo, mas ele precisava do resultado. E o Brasil já estava. Sim, mas eu acho que Também é compreensível o que ele tentou fazer. Eu acho que a gente não pode. Não, compreensível, mas aí seria uma surpresa muito grande, né? Ele no Brasil, sair para jogar contra o Brasil e achar que ele ia ganhar. Desculpa, eu acho que foi um entendimento errado por parte dele do jogo. Ele tinha que se manter ali atrás, fechar a casinha, deixar o time do Brasil um pouco mais nervoso, que já vinha de uma cobrança muito grande, isso podia ajudar mais. Mas aconteceu. O empate contra a Venezuela, o Brasil teve uma cobrança grande. Mas... Vamos falar agora de Brasil e Argentina, o nosso, acho, maior Meu clássico Deus do céu. sul-americano. Sim. Vamos começar agora com você. Bom, Brasil e Argentina, eu acho que é o seguinte, se os times manterem o padrão do que vem apresentando aí, o Brasil tá mal, Brasil Não desastroso, tá mal. não O tá. Brasil não está mal, o Brasil não está tá. fazendo gols. Exatamente. A isso. variação de jogadas do Brasil que eu acho que é péssima, entendeu? A gente espera muito mais criatividade, vamos dizer assim. Mas o time, num todo, comparado com o que restou ali, tem um desempenho acima dos oponentes. Se melhorar o Brasil e o resto se manter, o Brasil passa fácil, mas
temos esse problema de criação. Uma coisa é você resolver um problema numa lateral e a tua criação tá boa. Quando você tem um problema de criação, às vezes, o jogo, você precisa da criação para ganhar o jogo. O lateral ali, um problema ali no meio de campo, às vezes numa defesa, você pode até resolver e, né? Tipo, não é determinante para você ganhar o jogo, mas a criação é determinante. O Brasil vem encontrando dificuldades, os números do Brasil são muito bons. O desempenho do Brasil, você olhando os números, é ótimo, mas é Brasil e Argentina. Eu acho que isso também pode influenciar, o psicológico entra em campo, eu acho que vai dar 2-0 Brasil. Ai. No medo de errar. No medo de errar. Eu acho que o Brasil é favoritaço. Também. No Brasil, a gente não tem mostrado nada, a gente empatou 2 jogos, ganhou Todo o jogo. mundo é favoritaço e só tá dando 0-0. Tá E aí o Brasil e a Argentina empatou ganhou do Catar com 2 gols integrados do Catar, entregues. Contra a Venezuela também achou um gol no começo, mas os 2 últimos jogos a Argentina ganhou, mas não tem mostrado o futebol, não tem jogado. E aí contra o Brasil a Argentina não vai jogar fechadinha, porque não é característica dela, não vai jogar fechadinha como um time pequeno, assim, como um time inferior. Ela não vai poder, ela não tem não jogadores vai admitir pra isso. Exatamente. E aí eu acho que o Brasil com espaço, como a gente viu principalmente contra o Peru, você viu o que o Brasil fez, né? Eu lembro de 2 jogos do Brasil e Argentina no Mineirão. Um foi aquele jogo que acho que o Ronaldo fez 3 gols de pênalti, 3-0. E o último foi pela eliminatória da Copa, agora o Tite 3-0 também. Então meu palpite para terça-feira é 3-0 Brasil. Meu Deus do céu. Que ousadia, meu amigo. Né? Que ousadia. Bom, vamos lá, Brasil e Argentina. Eu concordo com muita coisa que vocês falaram, entretanto eu acho que a Argentina ela tem um fator positivo que pode ser diferencial. A gente estava reclamando justamente de não ter, às vezes, no Brasil, o Everton entrou bem e tudo, mas às vezes falta ter um cara maior. E a Argentina tem esse cara maior que é o Messi. Né? Com certeza, né, a gente fazendo uma análise rápida assim, do time da Argentina, você acha que, por exemplo, o Messi é superior a qualquer meia e qualquer atacante do Brasil? O Agüero muito provavelmente seria titular se fosse brasileiro jogando. Então, assim, algumas posições a Argentina ela tem jogadores melhores do que o do Brasil. Isso eu acho que pode ser um fator desequilibrante para o jogo. Porque se o Brasil toma um gol no Mineirão, com todo o histórico do 7-1, que a Argentina vai martelar, a torcida da Argentina também veio em peso, a própria mídia brasileira faz essa pressão, não a gente, que a gente apoia a seleção. Tá? Os jogadores sabem disso. Exatamente, alguns até participaram, né? Então assim, vai criar um fantasma, então eu acho que pode ser um jogo complicado sim. Eu acho que o Brasil vai passar nos pênaltis após um empate de 1-1. Não. Vou ter que assistir de novo. Vamos ter que fazer aquela mandinga de novo, né? Toda aquela... A Júlia fica nervosa. Exatamente. A Júlia é minha filha. Prepare seu remédio de pressão. Eu até entendo que você está falando que a Argentina tem um ataque talvez melhor com o Agüero, se o Dybala jogasse, né? Agüero, Dybala e Messi. São 3 jogadores que eu acho que são acima dos demais do Brasil. Mas o nosso sistema defensivo não pode ser comparado com um deles. Sim, concordo. Então eu acho que, assim, concordo. Se eles saírem pro jogo, aquela zaga lá pesada deles, não vai dar. Aliás, não vai aguentar. Aliás, você falando da zaga, a convocação do Thiago Silva foi muito bem, assim, contra o Paraguai. Todas as vezes que o Paraguai tentava sair no contra-ataque, ele antecipava. Mas você não tem um medinho do Thiago Silva? Tenho medo pelo histórico. Mas a gente, pelo que ele vem nos pênaltis, você via, ele não bateu, né? Mas você via a carinha dele, ele tava... Ele até desabou depois do jogo. Exatamente. É que o Thiago Silva, a gente lembra dele o emotivo chorando, dele, o emocional dele é meio complicado. Mas ele vem uma boa Copa. Não, ele tecnicamente, até mesmo com a idade avançada, em velocidade, ele não perde pra ninguém. Ele conseguiu segurar o Almiron, que era um atacante super rápido lá do Paraguai. Eu acho que ele tem até falhado menos que o Marquinhos. Assim, deixar menos espaço. Ele tá melhor. Ele hoje é nosso melhor zagueiro. Ainda é. Então acho que é justificável a convocação dele. E esse medo a gente tem que ser superado. Vai passar, vai passar. Tem que ser superado, concordo. O cara é o capitão do país. Foi o capitão, né? Quando ele saiu, ele é o capitão. Não tem tempo. Mas mesmo a gente só perde jogando, né? Então assim, tem que pôr o cara. Ele é bom, ele é um dos melhores do mundo na posição? Na minha opinião, acredito que na de vocês também seja. Tem que pôr o cara pra jogar. E assim, ele só vai perder isso passando. Quem sabe vai ser agora. Passa um pênalti aí
na Argentina e acabou. Bom, então é isso, galera. Se inscreva no canal, compartilhe, dê o like, dê o joinha e me siga no Instagram. Eu sou o Gui Lemes, Gui M. Lemes. Gabriel Vasco 98. Arguello Neto. Também siga nossos canais de Twitter, Facebook e Instagram, Bravata FC. E vamos lá, até a próxima. Um abraço, Falou. tchau, tchau. Vai, Brasil! Pra cima. Pra cima, Major. Pra cima.